Fala galera, estamos de volta aí com a nossa sequência de vídeos do curso sobre MATLAB e os próximos vídeos serão sobre criação de loops no MATLAB, ou seja, a gente vai utilizar várias funções, vários exemplos, né, utilizando o for, o if, para vocês verem como que é. Antes da gente começar, eu gostaria de convidar vocês para se inscrever no canal do Edenir Pereira Filho, né, que tem várias novidades, né? Além do curso de MATLAB, tem também vários cursos sobre planejamento fatorial que são muito interessantes. E toda semana a gente está colocando novidades no canal. Então se inscreva, ativa o sininho também para você receber uma notificação toda vez que ele coloca um vídeo novo. E também compartilha, né? Compartilha com seus amigos, compartilha aí com a comunidade acadêmica, com o pessoal das indústrias, para a gente disseminar aí os conhecimentos e atingir o número máximo de pessoas. Bom, então vamos lá, né? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o for. Então, o for, ou o while, ele vai expressar, ele vai ter uma variável igual a uma expressão, e aí ele vai ter os statements, que seria os cálculos que você quer fazer, né? E o end, que é quando termina o loop. O objetivo do for é executar repetidamente algumas instruções, ou seja, eu quero que repita isso por 100 vezes. Ele vai fazer os cálculos 100 vezes. A gente vai, então, criar um dado e depois com dois dados. E aí a gente vai lá para o MATLAB para facilitar um pouquinho. Bom, aqui já estamos no MATLAB e aí eu vou fazer um exemplo mais didático, né? Com dados teóricos. Então, aqui nós vamos criar um dado. Então, um dado ele tem 6 faces, né? Então, a gente vai criar aqui 6 números de 1 até 6. Então, ele vai fazer aqui, esse handperm é uma permutação aleatória que vai de 1 até o número que está entre parênteses, que no caso aqui é 6. Então, aqui ele criou o D, e aqui eu quero escolher uma face do dado. Então, eu quero escolher aqui, ó, a primeira linha e a primeira coluna de D, que é o número 5, né? O D aqui, ó, com 6 números de 1 até 6. E aí, eu escolhi a primeira linha, a primeira coluna. Bom, mas eu quero fazer isso 100 vezes. Como que eu posso fazer? Eu posso criar um for. Ou seja, for de i até 1 até 100. Eu quero criar 100 vezes o dado. Então, ele vai criar 100 Ds aqui do handperm. E eu quero salvar a primeira linha, a primeira coluna de cada um do D que ele criar em um vetor escrito dice, onde ele vai salvar todos os valores nas linhas e na primeira coluna. Então, aqui, ó, eu seleciono isso e aqui ele criou. Aí ele criou o quê? O dice com 100 valores. Ele não colocou aqui todos os D. Ele criou 100 vezes o D, só que ele extraiu a informação de cada um desses Ds, e colocou nesse vetor escrito dice. Ou seja, aqui tem o dice com 100 linhas e uma coluna. Agora vamos fazer com 2 dados. Deixa eu limpar aqui. Gosto sempre de trabalhar com a tela limpa. Com 2 dados. Então, aqui, ó, um n igual a 500, ou seja, eu quero fazer isso 500 vezes. Então, o for vai ser de i igual a 1 até n, que é 500. Aí eu vou ter o D1 e o D2. O D1 vai ser a mesma coisa, ó, o handperm, ou seja, ele vai criar 500 vezes o dado, né, os dados. E ele vai salvar em dice 1 em todas as linhas, né? Então, 500 linhas na primeira coluna, o 1,1, ou seja, a primeira linha e a primeira coluna do D1, que é esse aqui. Só que eu quero criar também o D2, que é a mesma coisa. Eu vou criar um handperm 6, e aí eu vou salvar todas as informações da primeira linha e da primeira coluna do D2, né, em todas as linhas do vetor dice2. E depois eu quero somar o dice1 com o dice2. Então, aqui, ó, eu pus um Ctrl Enter, porque ele vai rodar só o que está aqui em amarelinho, né? Como eu já mencionei anteriormente. E aqui ele criou o D1.
O D1 e o D2, ele sempre deixa salvo o último, né? Que ele fez. Ele não deixa salvo os 500 que ele fez, ele deixa salvo o último. Só que aqui ele colocou aqui, ó, o DICE 1. Ele salvou aqui os 500 números, né? Da primeira linha, da primeira coluna do D1. E o DICE 2. E o DICE SUM, que seria a soma do D1 com o D2. Então, por exemplo, aqui, ó, na primeira linha aqui do DICE 1 é 4 e do DICE 2 é 5. Então, aqui o DICE SUM, ele somou e deu 9. Bom, é isso. No próximo vídeo eu vou falar um pouquinho sobre o IF. Também tem várias coisas interessantes e eu espero vocês lá.